Então, quando a gente, especialmente a partir da década de 90, e na nossa década, nós temos uma, eu vou usar o termo, pode parecer agressivo, mas uma fábrica de Bakhtin, né? É uma fábrica, então, onde todo mundo precisa pôr esse nome no texto, precisa pôr na tese, precisa pôr no curso que vai dar, como se fosse alguma coisa assim, em nome do pai. E sem conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao longo desses mais de 50 anos. Então, tem essa história, a gente poderia até fazer um curso sobre isso, mas né, na revista de vocês, certamente alguém poderá trabalhar isso, que é pertinente. A outra coisa, então, tem esse panorama, mas tem os estudos atuais. Quando eu digo estudos atuais, eu estou pensando no arquivo que existe na Rússia, né, um arquivo das obras, um arquivo que já tem 7 volumes publicados, mas que, infelizmente, ainda sobre o tacão russo, daqueles que redescobriram Bakhtin na década de 70, e que, por exemplo, não permitem que esses volumes sejam traduzidos para o inglês. Então, os estudiosos ingleses, grandes estudiosos de Bakhtin, desistiram da tradução porque existe esse problema. Mas, de qualquer maneira, se a gente tem, pelo menos, é a primeira vez que existe essa coleção. Então, nós temos, primeiro, essas obras em 7 volumes, e temos vários comentadores, e quando eu chamo comentadores, eu estou chamando principalmente o pessoal que lê russo, e que vai às fontes, e que trabalha, e que rediscute, né? E não aqueles paraquedistas que, de repente, chegam e dizem assim, não, olha, Bakhtin não existiu. Eu digo, nem o Saussure, nem o Shakespeare. Teve uma época que a gente discutia Shakespeare, não existiu, né? Bom, é gente que cai de paraquedas, etc. Mas tem gente muito séria. Então, fora dessa fábrica bakhtiniana, eu acho que há muitos estudos importantes sobre a forma de produção dos sentidos, que não nasceu da linguística, como a nossa semiótica grimasiana, mas nasceu da filosofia, mas de uma filosofia da linguagem, e casou-se, né? Então, houve casamentos com a linguística. Então, claro, Voloshinov é um linguista, Bakhtin é um filósofo, Medvedev é um teórico da literatura, e assim por diante. Esse foi o segundo ponto. O terceiro, que é o que me interessa mais de perto, mas eu não posso abandonar os demais, não se abandona a história, né, nem o processo, é o enfrentamento da linguagem, a forma que esse pensamento enfrenta a linguagem, seja a linguagem verbal, visual ou verbo visual. Então, alguém poderia me dizer, puxa, mas aonde que ele analisa o visual? Gostaria de dizer que mesmo na poética, né, nós vamos ter muitas referências a quadros, nós vamos ter análises do Rembrandt, sem que haja, ele trabalha os autorretratos especialmente, sem que haja um retrato. Mas até que a gente já podia ilustrar porque existe. E o verbo visual é justamente o que ele nos oferece. Ele diz, eu trabalho o texto verbal, mas isso serve para qualquer forma de linguagem, portanto, qualquer forma de produção de sentido. Então, esse enfrentamento da linguagem hoje, que fala de perto a vocês, quer dizer, para que serve tudo isso? Como é que eu vou ler a publicidade? Como é que eu vou ler um poema do Zé Paulo Paes, que tem como citação uma placa de trânsito dos anos 70 e que me leva a refletir sobre a ditadura militar? Quer dizer, o que eu encontro nessa teoria que trabalha com construção de sentido? E eu faço essa pergunta porque a maioria das vezes as pessoas dizem assim, olha, é uma teoria lindíssima, muito bonita, mas como não tem método, né? Como é uma teoria sem método, eu vou até aqui com a teoria, depois, na hora de aplicar, eu vou buscar o Greimas, por exemplo, ou Peirce. Então, é um pouco uma loucura, né? Não se sabe de quem, mas é uma loucura, porque, na verdade, é uma teoria que tem, sim,
método, ela não é um manual, né? Eles não escreveram um manual e isso ficou pronto. Não, mas ela tem método, é teórico, metodológico. Eu posso trabalhar, sim, textos, conjunto de textos, considerados como enunciados concretos, quer dizer, na sua vida, no seu suporte, na sua produção, na sua recepção, eu posso encontrar lá. Por exemplo, um termo que normalmente as pessoas dizem, olha, texto não é tratado na teoria do Bakhtin. Eu preciso sair daqui, vou bem até aqui, mas para saber o que é texto eu preciso ir para um outro lugar, né? Isso eu vejo escrito, etc. Bom, então eu só recortei um pedacinho, tenho tempo, tá? Para mostrar que esse conceito de texto está lá. Ele não está em uma obra, um manual, mas ele aparece em vários lugares. Então, eu só recortei 2 obras onde eu tenho uma definição de texto que vai combinar a ideia de semiótica e a ideia de ideologia. Então, se eu pego, então só nesses 2, né? Na verdade, isso vai perpassar todo o pensamento. Então, o pessoal que trabalha gênero, né? Que não entende qual é o conceito de texto que está ali, tem um probleminha e esse é o grande embate, né? Mas de gênero eu não falo, meus ex-alunos sabem disso, porque eu acho que epidemia a gente trata de outra maneira. Bom, apesar da importância, está ligado também a discurso, mas eu não vou tratar disso. Quer dizer, apesar da importância do papel central desempenhado na perspectiva bakhtiniana de texto e de discurso as pessoas encontram mais, na poética, etc., né? Em geral, ninguém trabalha esse texto, a não ser para dizer, esse conceito de texto, a não ser para dizer generalidades. Então, onde eu encontro pontualmente isso, levando em conta que eu tenho vários autores trabalhando numa perspectiva, numa direção. Eu vou encontrar essas 2 coisas em 2 clássicos, né? O primeiro, o problema do texto na linguística, na filologia e em outras ciências humanas, que é um texto que não foi revisado pelo Bakhtin, mas que vocês encontram em Estética da Criação Verbal e que cita, é um texto muito citado, não para uma definição de texto, e curiosamente, né, no primeiro capítulo de Marxismo e Filosofia da Linguagem, cujo nome completo é Problemas Fundamentais do Método Sociológico na Ciência da Linguagem. Então, no problema do texto na linguística, ele vai levantando várias questões sobre o texto, é um conjunto de notas, né? O autor vai dizer como é que ele vai entender texto. Então, eu resumo para vocês, e na última edição do português mesmo, eu confrontei com outras coisas, é exatamente isso, ele diz texto, no sentido amplo, como qualquer conjunto coerente de signos. Todo bakhtiniano vai dizer o quê? Signo, mas signo não era do Saussure? O que nós estamos fazendo aqui com signo? É uma definição, eu poderia passar por outros lugares, mas eu gostaria que vocês guardassem isso. Está escrito lá, né, um conjunto coerente de signos. Como é que eu vou entender esse conjunto coerente de signos no conjunto mesmo da teoria? Se eu pego o primeiro capítulo, que é aquele que todo mundo pula, de Marxismo e Filosofia da Linguagem, né? Se eu vou ao primeiro capítulo, que se chama Estudo das Ideologias e Filosofia da Linguagem, ou, em outra tradução, A Ciência das Ideologias e a Filosofia da Linguagem, que nós vamos encontrar os fundamentos, vejam, estou falando de um texto de 20, né, do final de 20, estou falando, a primeira definição, de um texto de notas que foram escritas entre 59 e 61. E eu estou voltando para o texto do Voloshinov, onde eu acredito que a gente possa entender essa definição. Quer dizer, e ampliando para o verbal, para o visual e para o verbo visual. Se vocês se lembram, porque aqui todos leram, eu tenho certeza, esse primeiro capítulo, ele mostra o lugar da filosofia da linguagem na unidade da visão marxista do mundo. É isso
que esse primeiro capítulo vai mostrar. E, para empreender essa discussão, logo no início, o autor apresenta a importante questão, sempre repetida e nem sempre entendida, do signo ideológico. Tá? Bom, como a própria expressão sinaliza na teoria, esse signo ideológico ostenta uma dupla e inseparável dimensão, semiótica e ideológica. Eu só estou separando porque eu não consigo falar as duas ao mesmo tempo, né? Mas eu não posso considerar o signo só como ideológico, nessa perspectiva, e nem só como semiótico, que eu poderia ler por outras vertentes. Então, esse conceito, signo ideológico, que é insistentemente citado, digamos assim, nos trabalhos em geral, mas nem sempre compreendido na sua totalidade, que é o motor, que é o cerne que caracteriza e afeta todo o pensamento bakhtiniano, concepção de linguagem e o enfrentamento da relação homem-mundo. Então, para circunscrever signo ideológico, o autor afirma que, eu estou com aspas, né, eu estou abrindo aspas, é longo, e também no último momento, além de aspas, ele põe itálico, isso em português, em francês, em espanhol, em inglês. Bom, tudo que é ideológico possui um sentido e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não há ideologia. É esse final que ele colocou em itálico. Então, um pouco mais adiante ele diz, depois de concluir que existe um universo particular, o universo dos signos, e que o domínio do ideológico coincide com o domínio dos signos, e que são mutuamente correspondentes, o autor afirma, ali onde o signo se encontra, encontra-se também o ideológico. E continuo em aspas e em itálico. Tudo que é ideológico possui um valor semiótico. Bom, por que então eu retomei isso? Quer dizer, se nós voltarmos à definição de texto que aparece nas notas de 59 e 61, como sendo conjunto coerente de signos, e se articularmos essa definição com a maneira como o signo ideológico está definido em Marxismo e Filosofia da Linguagem, necessariamente a consequência será uma concepção semiótico-ideológica de texto. Então, a minha homenagem a essa revista e ao fato de vocês me chamarem. Então, é justamente essa concepção de texto como conjunto coerente de signos ideológicos que percorre todos os escritos do círculo, independentemente da disputa de assinaturas, assinalando um importante diferencial no que se refere à teoria, análise dialógica do discurso, como a gente resolveu denominar esse pensamento posteriormente. Só para finalizar, há ainda dois momentos em marxismo que podem ser destacados para reiterar esse conceito de texto, implicando a articulação entre materialidade semiótica, então que eu chamaria plano de expressão, etc., e fenômeno ideológico. Ele diz, um deles diz respeito ao momento em que o autor coloca domínio dos signos e esfera ideológica, ou campo da criatividade ideológica, como sinônimos, sublinhando que cada campo dispõe de sua própria função na vida social e que, aspas e itálico no texto, é o caráter semiótico que coloca todos os fenômenos ideológicos sob a mesma definição geral. Bom, por que eu escolhi, então, exatamente esse pedaço para homenagear a revista e homenagear a criação? Porque, ao contrário do que se imagina, né, e do que se pratica muitas vezes, confundindo a análise bakhtiniana com sociologia, alguma outra coisa, não que a gente possa dispensar, mas não é uma sociologia, não é uma antropologia, é que necessariamente a linguagem é trabalhada na sua perspectiva semiótico-ideológica. Se eu fraturar essa relação, eu deixei de lado a teoria. Muito obrigada, era isso que eu queria dizer.